Sempre que a gente tem um problema, o ideal é ler o enunciado uma vez, depois verificar o que ele está perguntando e depois o que ele te passa de informação, tá? Sempre que a gente tem um problema, é preciso fazer essa análise, porque muitas vezes a gente erra por não entender o enunciado e não simplesmente porque errou a conta, tá? Então, o enunciado fala o seguinte: a terça parte dos alunos de uma classe gosta de futebol. A quarta parte prefere tênis. A sexta parte gosta de vôlei e os 12 restantes gostam de basquete. Cada aluno gosta de apenas um esporte. O número de alunos desta classe é... Primeiro, o que ele quer saber? Ele quer saber o número de alunos dessa classe. Então, eu vou chamar essa incógnita de X. Então, o número de alunos eu vou chamar de X. Bom, ele está falando o quê? Que a terça parte de alunos gosta de futebol. Então, se eu pegar o futebol, pegar o total desses alunos, a terça parte vai gostar de futebol. Então, futebol é X sobre 3. A quarta parte prefere tênis. Então, pelo mesmo raciocínio, quem gosta de tênis vai ser o total dividido por 4. A sexta parte gosta de vôlei. Então, vôlei é a sexta parte, ou seja, o total dividido por 6. E os 12 restantes gostam de basquete. São 12. O que é importante analisar nesse enunciado? Os 12 restantes gostam de basquete, ou seja, não ficou ninguém para fora da classe, tá? Ou ele gosta de futebol, ou ele gosta de tênis, ou ele gosta de vôlei, ou ele gosta de basquete. Não tem nenhum aluno que gosta de outra coisa ou que não gosta de nada, tá certo? Então, isso é importante saber. Outra coisa, ele tá falando que cada aluno gosta de apenas um esporte. Um esporte, ou seja, não existe um aluno nessa sala que gosta de vôlei e gosta de tênis também. Ou que gosta de futebol e gosta de basquete. Não tem. Ou ele gosta de futebol, ou ele gosta de tênis, ou ele gosta de vôlei, ou ele gosta de basquete. Ou seja, por essas duas informações, se eu somar quem gosta de futebol com tênis, com vôlei, com basquete, eu vou chegar no total da classe. Primeiro, porque não tem ninguém fora. E segundo, porque não tem ninguém que está nos dois grupos, tá certo? Então, se eu somar X sobre 3, mais, que é quem gosta de futebol, X sobre 4, que é quem gosta de tênis, mais X sobre 6, que é quem gosta de vôlei, mais os 12 que gostam de basquete, isso aqui é o total de alunos, que é o que ele quer saber. E eu chamei de quê o total de alunos? Eu chamei de X. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau, tá certo? Eu tenho que primeiro isolar o X, depois isolar quem não tá com X, só que eu tenho que analisar? Eu tenho aqui um denominador, eu não posso ir somando assim. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum entre esses valores. Ah, mas não tem ninguém aqui debaixo do 12. Tem sim, é o 1 debaixo do X aqui também. Então, para eu conseguir resolver isso aqui, eu preciso achar o mínimo múltiplo comum deles para fazer a continha, para deixar o denominador igual em todos. Bom, eu vou fazer o mínimo entre 3, 4 e 6. Vou começar a decompor esses fatores em números primos, lembrando quem é número primo. Número primo é aquele número que é divisível por ele e por 1 e por ele mesmo, né? Então, por exemplo, o menor número primo é o 2. 2 é divisível por 2 e por 1. Quem que é o próximo? É o 3. O 3 é divisível por 1 e por ele mesmo, que é o 3. Agora, vamos pensar no 4. O 4, ele é divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, ele já não é primo, tá certo?
e assim por diante. Então, a gente sempre começa do menor, que é o 2. Bom, o 3 não é divisível por 2, então eu mantenho. O 4 e o 6 são, porque todo número para divisível por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Por isso é importante a tabuada aqui também, de cabeça, tá certo? Bom, aqui eu ainda tenho um número que é divisível por 2. Então, eu vou copiar o 2 novamente e vou fazer a divisão. 3 não é divisível por 2, eu mantenho. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não é divisível, eu vou copiar. Agora, o 2, não divide mais ninguém aqui, vou para o próximo número primo, que nesse caso é o 3. O 3 divide. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Vou copiar 1. 3 dividido por 3 dá 1. Para eu achar meu mínimo múltiplo comum, agora eu multiplico esses fatores aqui. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. Então, o 12 é o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6. E agora, como que eu volto aqui? Bom, eu tenho que fazer sobre todos os fatores. Então, vamos lá. Aqui, 12, 12, 12, dos dois lados da igualdade também, tá certo? Se eu não fizer dos dois lados da igualdade, depois eu não posso cortar esse denominador, tá certo? O que eu vou fazer agora com esse mínimo múltiplo comum? Eu vou dividir por quem tá embaixo e multiplicar pelo que tá em cima. Por isso que ele tem que ser um múltiplo, para eu conseguir fazer essa divisão. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes x, 4x. 12 dividido por 4 dá 3. Então, vai ficar 3x. 12 dividido por 6 vai dar 2. Vezes x, 2x. 12 dividido por 1 vai dar 12. 12 vezes 12 vai ficar 144. A gente pode fazer essa conta aqui também, tá? 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora eu faço a soma. 4, 2 mais 2, 4, 1. Então, ficou 144, tá certo? 12 vezes 1, 12 dividido por 1, 12 vezes x, 12x. Deixa eu passar um risco aqui para não confundir. Bom, agora como eu fiz esse processo dos dois lados da igualdade, eu posso cortar o denominador. Lembrando que isso só pode ser feito se fizer os dois lados da igualdade, tá certo? O que ficou aqui em cima? Agora eu consigo fazer contas, né, e isolar o x, ó. Vou só copiar quem ficou em cima aqui, ó. 4x mais 3x mais 2x mais 144, aqui é igual a 12x, tá certo? Ok, bom, eu já posso juntar algumas coisas aqui, eu consigo fazer algumas somas. Por exemplo, eu consigo somar quem tá com x desse lado aqui da igualdade, tá certo? Então, vai ficar 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9x. Mais 144 é igual a 12x. Eu poderia aqui já jogar quem tem x para um lado, quem não tem para o outro? Poderia, daria no mesmo, tá certo? Bom, agora eu vou jogar o 144 para o outro lado e vou trazer o 12. Então, 9x, o 12 é positivo, passa para cá, fica negativo. É igual 144 positivo, passa para o outro lado, negativo. Bom, 9 menos 12 vai dar menos 3x é igual a menos 144. Eu não posso deixar esse x negativo sozinho aqui. Então, eu tenho que multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, tá?
Por exemplo, ó, se eu falar que 2 é igual a 2, isso é verdade. Vou falar que eu vou multiplicar por menos 1, tá certo? Se eu multiplicar só esse lado aqui, eu vou ter que 2 é igual a menos 2. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Agora, se eu multiplicar o menos 1 pelos dois lados da igualdade, eu vou ter que menos 2 é igual a menos 2. Continua verdadeira essa informação? Continua, tá certo? E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, tá? Sempre que eu for multiplicar qualquer número numa igualdade, eu tenho que multiplicar os dois lados, tá certo? Então, menos 1 vezes menos 3 vai dar 3x. É igual a menos 1 vezes menos 144 fica 144. Agora, vamos isolar o x. Esse 3 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa, que é dividindo. Então, x é igual a 144 sobre 3. Vamos fazer essa divisão? 144 dividido por 3. Bom, o 1 sozinho não divide 3, então eu vou juntar aqui com 4. 14. Qual é o número que eu multiplico por 3 que eu chego mais perto de 14? Bom, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 5, 15. Aí já passou. Então, tem que ser o 4. 3 vezes 4, 12. 12 para 14 são 2. 12, 13, 13, 14. Tá certo? É a mesma coisa que eu tivesse subtraindo aqui, ó. Quer ver? Se eu fizesse assim, ó. Pra ficar mais fácil de visualizar. 3 vezes 4, 12. Então, eu vou subtrair 12 aqui. Vai sobrar 2. Tá certo? Ou você faz essa subtração ou você só já coloca a diferença, tá certo? Agora, eu vou abaixar o 4 aqui, vai ficar 24. Que número que eu multiplico 3 que dá 24? O 8. 3 vezes 8, 24. Então, eu vou subtrair 24 aqui, vai dar 0, tá certo? Então, x vai ser 48. Mas quem é 48? 48 é o número de alunos desta sala, que é o que ele está pedindo. Então, vai ser o número de alunos na classe. É 48.